Tudo certinho, meus amados? Maravilha? Segunda semana, decisão em rede, ensino remoto. Vamos continuar aí com os temas das aulas 6 e 7 nesse primeiro momento aqui de Física 1, tá, meus amados? Pessoal, deixa eu deixar, ficou boa, hein? Deixa eu colocar para vocês algumas coisas bem claras, que é o seguinte, meus amados, qualquer dúvida, qualquer problema, seja na resolução de exercícios durante o formulário ou depois, né, nas orientações de estudo, me procurem pelo fórum de dúvidas, tá? Eu já tive alunos me procurando durante essa semana, já gravei vídeos com a resolução completa, de alguns exercícios, explicação. Não se acanhem em fazer isso, ok? Estamos longe, porém estamos juntos, tá bom? Meus amados, vamos falar um pouquinho de dilatação térmica, um pouquinho mesmo, porque já falamos muito de dilatação térmica nesse curso, para a gente começar a falar depois de calorimetria e mudança de fase, né? Calor latente, calor sensível e a diferença entre os dois, ok? Meus queridos, é o seguinte, inicialmente a gente tinha estudado a dilatação de sólidos, a gente estudou ainda presencialmente a dilatação de sólidos, né? Então vou passar bem rápido nessa parte de dilatação de sólidos, porque isso aqui é uma coisa que a gente já viu, isso aqui é uma coisa que a gente já estudou, ok? É referente à página 4, aula 6, tá? Pessoal, nós percebemos que os sólidos podem dilatar ou contrair pela movimentação das partículas presentes nesses sólidos, ok? Quanto maior a movimentação, maior é a possibilidade desse material dilatar. Quando eu tenho uma contração, é justamente o processo oposto, as partículas estão diminuindo o seu grau vibracional, ok? Pessoal, então, olha só como é importante você perceber isso, ó. A sua variação de comprimento, tratando-se de uma dimensão somente desse material, tá? Para um exemplo clássico aí, é um trilho de sistema metroviário, e eu quero saber a variação de comprimento dele num dia quente, por exemplo. A variação de comprimento vai ser o seu comprimento inicial, vezes alfa, que é um coeficiente que depende do material em questão, vezes a variação de temperatura, tá? Lembrando, a variação sempre a temperatura final menos a inicial. Se esse valor for negativo, isso indica que houve uma contração, ok? Pessoal, alfa é o coeficiente de dilatação linear, e a partir do alfa, a gente consegue utilizar essa variável para descobrir a variação diária, né, a variação de superfície, então, quando eu tenho duas dimensões do meu material sendo consideradas, ou até mesmo quando eu tenho as três dimensões sendo consideradas, né? Percebam que a fórmula basicamente não muda, né? Então, no caso da área, eu tenho uma variação de área que é igual à área inicial vezes beta vezes delta t. A única coisa que mudou é que o meu fator aqui, o meu coeficiente agora, ele é de dilatação superficial, ele é o beta, porém beta e alfa têm uma relação, guardam uma relação entre si, 2 vezes alfa é igual a beta, ok? A mesma coisa vale para o volume, meus amados, 3 vezes alfa é igual a gama, a minha fórmula fica variação de volume é igual ao volume inicial vezes gama, vezes a variação de temperatura. Ok? Percebam, pessoal, o seguinte, um exercício pode pedir a variação de volume de um corpo dando alfa. Você deve saber que gama é 3 vezes alfa, tá? Isso é importante saber, ok? Pessoal, uma outra coisa que a gente viu durante essa parte que a gente já viu durante o ensino remoto mesmo, né? Foi essa parte de dilatação de líquidos, né? Então, quando eu falei com vocês de dilatação de líquidos, eu comentei que uma parte boa é que a gente não divide, né, em três subetapas, né? A gente considera somente a dilatação volumétrica. Por quê? O líquido, ele tem como tendência natural tomar todo o volume do meu objeto, tá? Então, eu vou ter uma dilatação volumétrica por si só, ok? O que a gente percebeu? Isso na aula passada, né, meus amados? A gente percebeu que eu vou ter uma parte do líquido que pode ser derramado desse recipiente, né, que a gente chamou de líquido extravasado. Essa variação de volume a gente chamou de variação de volume aparente, ok? Porém, existe uma variação de volume do próprio recipiente que também tem que ser considerada. A variação de volume total é a soma dessas duas variações, tá? Então, a gente viu isso na semana passada. A gente falou também do coeficiente gama, né? O coeficiente gama tem um valor
tem uma unidade grau Celsius elevado a -1 ou 1 sobre grau Celsius, descobrimos o coeficiente gama de um líquido durante a nossa live e por aí vai, ok? Então, dilatação de sólidos e líquidos a gente finaliza aqui. Tá? Pessoal, eu peço um favor, caso alguém tenha algum problema, sobretudo com dilatação de sólidos, que é um tema que cai mais nos vestibulares, me comunique, por favor, para que eu possa resolver alguns exercícios, fazer alguma coisa para a gente conseguir fluir um pouco melhor nesse tema. Esse tema é muito importante para os vestibulares, tá? Meus amados, agora a gente vai, de fato, falar de um assunto novo, né? Então, novo assim, entre aspas, com certeza vocês já ouviram muito sobre calor sensível e calor latente na vida de vocês, né? Mas eu espero que dessa vez seja diferente o aprendizado, já vai ser pelo fato de ser remoto, né? Mas assim, eu espero que os slides estejam bem explicativos e a questão do vídeo também, tá? Pessoal, existem dois tipos de calores quando tratamos aí de substâncias, né? Você pode associar uma substância a um calor sensível ou você pode associar uma substância a um calor latente, tá? O calor sensível, ele é basicamente caracterizado pela quantidade de calor que uma substância recebe ou cede e provoca uma variação de temperatura, tá? Então, o seu calor sensível ele sempre vai estar associado a uma variação de temperatura. Você conhece essa fórmula é o quimacete. Sim, Q é a minha quantidade de calor, M é a massa da minha substância, em gramas, C é o meu calor específico e ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial desse corpo, ok? Pessoal, lembrando que o calor específico é uma propriedade, como o próprio nome já diz, específica de cada substância, tá? Cada substância vai ter o seu valor de Czinho muito bem específico, tá? Gente, uma outra característica que as substâncias podem ter é a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, basicamente, é a quantidade de calor que uma substância recebe ou cede para o ambiente para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Seja para subir 1 grau Celsius ou seja para descer 1 grau Celsius. Então, assim, uma substância, quando ela recebe uma quantidade de calor, a tendência é que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Quando ela perde uma quantidade de calor, a tendência é que essa temperatura diminua 1 grau Celsius. Como é que eu calculo essa quantidade de calor que vale para uma variação de 1 grau? Tá? Vai ser a massa do corpo em questão, ok? Vezes o calor específico da substância. Então percebam o seguinte, a capacidade térmica de um corpo depende do tamanho dele e depende também do que ele é feito, né? Faz todo sentido, né? Você demanda muito mais calor para aquecer 1.000 litros de água do que 1 litro d'água. Né? Então tem que depender da quantidade também, né? Não só da substância. Faz todo sentido essa ideia. Tá? Meus amados, passando agora um pouco aqui para o calor latente, a gente tem que perceber uma coisa que é o seguinte. Primeira ideia que muita gente não consegue perceber. Paulo, quando eu uso uma fórmula e quando eu uso a outra? Quando que eu uso quimacete, que foi a fórmula do slide anterior? Quando que eu uso quimole, que é a fórmula desse slide? Seguinte, a fórmula quimacete, ela está associada a uma variação de temperatura. Então, você só vai poder usar ela quando o seu corpo tiver uma variação de temperatura, ok? Agora, quando o seu corpo estiver a temperatura constante, tá? E quando que isso acontece nas substâncias puras? Na mudança de fase, a gente já vai falar disso, você tem que usar o calor latente, que é essa fórmula aqui, Q é igual a M vezes L, também conhecida como quimole, ok? Então, pessoal, percebam o seguinte, no calor latente, eu tenho uma quantidade de calor latente, ok? Essa quantidade de calor latente, ela vai ser calculada em função da mudança de fase. Por quê? Porque nesse caso a minha temperatura é constante, tá? Percebam que nesse primeiro patamar, a minha mudança de fase é uma fusão. A temperatura está constante, ó. Eu não mudo a temperatura. Nesse segundo patamar, eu tenho aqui uma vaporização. A minha temperatura também está constante, ok? Pessoal, percebam então o seguinte. Nesse lugar aqui onde eu estou passando a seta, ó, nesse aquecimento aqui, foi utilizado um calor sensível, quimacete. A partir desse ponto até aqui, foi utilizado um calor latente para mudança de fase. Como que eu calculo? Quimole. Subindo de novo. Essa subida aqui eu calculo
Como? Calor sensível, que macete. Essa reta aqui, temperatura constante, vaporização, mudou de fase, que mole, calor latente. E a partir daqui, eu calculo pela minha fórmula de calor sensível, que macete, ok? Então, sempre que a temperatura variar, eu uso a fórmula relacionada ao calor sensível. Quando eu tiver a minha temperatura constante, eu tenho calor latente, ok? Meus amados, ficam aí as recomendações de estudos para vocês, ok? Não se esqueçam de estar com o livro em mãos durante a nossa live para que a gente possa resolver alguns dos exercícios falados, tudo bem? Um abraço e até a próxima!